Olá, queridos amigos e queridos irmãos, que bom estar mais uma vez com vocês, partilhando esse momento tão importante que é o estudo da Palavra de Deus, sendo guiados aqui pela lição da Escola Sabatina. É muito bom ter esse momento porque aí nós pesquisamos a verdade. Se nós descobrirmos a verdade acerca do que Deus quer de nós, felizes e seguros viveremos ao aplicarmos essas verdades à nossa vida. Então é muito bom parar um pouquinho para ouvir a Palavra de Deus. Um dízimo honesto e fiel. Vamos ao texto para a nossa meditação de hoje, que se encontra em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1 e 2. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Essa palavra despenseiro aqui significa administrador, gerente, superintendente, mordomo. E é exatamente o que nós somos. E aí ele encerra a lição dizendo o que se espera desses ministros, desses dispenseiros, desses mordomos, desses gerentes, é que seja encontrado fiel. É claro, se ele é administrador, se ele é gerente, ele está administrando algo que não lhe pertence. Então ele precisava demonstrar fidelidade. Muito bem, fidelidade nos dízimos. Nós aprendemos alguns aspectos durante a semana. Primeiro, o local da entrega, quer dizer, a quantidade, primeiro a quantidade, é 10ª parte. Não é 9, não é 8, não é 15, não é 20, é 10ª parte da nossa renda. Nós vimos também que nós não devemos administrar o dízimo porque não nos pertence, pertence a Ele. Então, Senhor, onde eu devo devolver o dízimo? Naquele local que o Senhor escolheu para devolver, que é a casa do tesouro, a casa no templo de Deus. Nós vimos isso aí e hoje nós sabemos que o templo do Senhor são as igrejas, onde se invoca o nome do Senhor, se adora o nome do Senhor, onde nós levamos nossos dízimos, nossas ofertas. E o terceiro princípio elementar é que honramos a Deus quando devolvemos o dízimo, porque assim nós estaremos colocando Deus em primeiro lugar em nossa vida. Bom, o que eu achei interessante na lição de hoje é que ele fala sobre a questão da honestidade. É claro que quando você devolve o dízimo a Deus, você está demonstrando gratidão. É como se você dissesse assim, Senhor, está aqui, obrigado, o Senhor me abençoou e eu devolvo para o Senhor. Mas é muito mais do que isso, é muito mais do que isso. Quando você devolve o dízimo fiel ao Senhor, você está sendo honesto para com Deus, porque Deus diz que o dízimo lhe pertence. E então reter aquilo que pertence ao Senhor é uma desonestidade. Por isso, lá em Malaquias capítulo 3, e o versículo 8, nos diz que isso seria roubar a Deus. Vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Então, reter é ser desonesto. Levar é uma questão de honestidade para com Deus. E é 10%. Isso me faz lembrar a história do seu Amadeu. Seu Amadeu era dono de uma casa onde eu morava e eu alugava essa casa dele. Ele era um homem muito rico, tinha muitos imóveis, mas muitos imóveis na cidade onde ele mora. E um dia eu fui pagar o aluguel lá no seu escritório, onde ele é advogado, tem um escritório de advocacia, e aí ele abriu uma gaveta assim da escrivania e tirou um monte de boletos, dizendo, olha aqui, pastor, eu tenho que pagar aluguel, PVA, IPTU, plano de saúde, TV por assinatura, telefone, foi mostrando lá e depois ele tirou um boleto e dizendo assim, tá aqui, pastor, até o dízimo tem que pagar. E eu, curioso, lhe perguntei, um homem muito rico, falei assim, senhor Amadeu, o senhor, só por curiosidade, o senhor devolve a 10ª parte de toda a sua renda como dízimo? Ele deu uma risadinha e falou assim, pastor, se eu fizer isso, eu vou enriquecer o padre. É claro que ele não estava devolvendo a 10ª parte ali, ele estava devolvendo o que ele achava ser o dízimo, porém, ele não estava sendo honesto para com Deus, talvez porque não entendia também, né? Nós não queremos julgar aqui as pessoas. Mas se nós queremos ser honestos, nós devemos devolver 10ª parte. Isso quer dizer que se você ganhar R$1.000, R$100, que é a 10ª parte, pertence ao Senhor. Nós aprendemos isso durante essa semana. Deixa eu ler para você um princípio que o Senhor Jesus nos ensina em Mateus capítulo 25, versículo 19, que diz assim,
Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. E disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Coisa interessante, né? Eu acho que é bonito as palavras que o Senhor referiu-se ao servo fiel, quando ele disse assim, ó, fosse fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Irmãos queridos, não é exatamente isso? Pode ler na sua Bíblia de Gênesis e Apocalipse, aquilo que o Senhor requer do ser humano nunca é menos do que a 10ª parte. A 10ª parte é o mínimo. Veja, por exemplo, a questão do sábado. Deus te deu 6 dias, ao 7º dia é do Senhor, seu Deus. Ou seja, a maior parte para o ser humano, a menor parte para Deus. Deus te dá tudo que você tem, requer somente 10ª parte, a menor parte para Ele, a maior parte é para você. E por isso a Bíblia fala, foste fiel num pouco, sobre o muito te colocarei. Uma questão de honestidade. Ellen White vai dizer assim, ó, o dízimo é do Senhor e Ele nos ordena que lhe devolvamos aquilo que é seu. É claro que esse é um conceito bíblico que está lá em Levítico 27, versículo 30. Portanto, meu amigo, minha amiga, administrar, gerenciar os recursos de Deus é um grande privilégio, mas uma grande responsabilidade. Quando o Senhor vier, Ele fará aí o ajuste de contas e todos nós precisamos ser encontrados fiéis ao Senhor. Aprendemos tudo isso nessa semana e foi uma bênção. Pastor, eu não devolvo o dízimo. Experimente ser fiel. Você vai ver o que Deus poderá fazer por você e para você. Não porque você estará barganhando com Deus, não. Porque você está sendo honesto para com Deus. Não se esqueça que eu e você somos um canal por onde passam as bênçãos de Deus, mas não pode parar em nós. As bênçãos precisam passar por nós e chegar ao destino que Deus pretende. Se o canal estiver entupido, não vai passar as bênçãos, porque está entupido. Mas se ele estiver livre, desimpedido, as bênçãos fluirá do céu para nós e de nós para a obra de Deus e para aquele destino que o Senhor pretendeu. Espero que você seja um canal de bênçãos e que essas bênçãos cheguem a outras pessoas para a pregação do Evangelho, para o abreviar da volta de Cristo a esse mundo. É o que eu desejo para você e para a sua família. Vamos orar? Querido Pai Celestial, em nome de Cristo, te agradecemos mais uma vez pelo ensinamento da Tua Palavra. Nos ajude, Senhor, a sermos fiéis e generosos para com a Tua causa, colocando o Senhor e a Tua justiça em primeiro lugar, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você, querido amigo, querida amiga. Amanhã continuaremos aqui nossa meditação, terminaremos aqui a nossa semana e eu fico esperando você ansiosamente. Aproveite bem o seu dia, viu?